Você sabia que muitos homens tratam problema de ereção por anos sem terem feito os exames corretos? Hoje eu vou explicar para vocês quais exames fazem realmente a diferença, quando a gente deve pedir e principalmente quando a gente não deve pedir. Eu sou Camila Latanzi, médica urologista e andrologista, e especialista em performance física e sexual masculino. Para agendar a sua avaliação e sua consulta, QR Code na tela e link na descrição. A disfunção erétil não é apenas um problema sexual. A ereção ela é um fenômeno neurovascular que depende tanto de hormônios como integridade da parede do endotélio, ou seja, da parede vascular, da liberação de óxido nítrico, de um fluxo arterial adequado, ou seja, a chegada de sangue adequadamente no pênis, relaxamento da musculatura lisa do músculo cavernoso e um bom controle central e periférico neuronal. Por isso, hoje, a disfunção erétil ela é um marcador de saúde global, da saúde sistêmica e não apenas da saúde sexual. A Sociedade Europeia de Urologia, ela define que a disfunção erétil ela é multifatorial e logo que ela recomenda uma abordagem clínica e uma investigação bem estruturada. Então, a investigação da disfunção erétil, ela começa também por exames que muitas vezes ninguém pede e já sai tratando, dando medicações orais, sem nem saber a causa base da disfunção erétil. Então, a gente vai começar pelos exames laboratoriais, quais que a gente deve pedir. Um exame muito importante é a testosterona total, SHBG, a testosterona biodisponível. A gente tem que avaliar todos os hormônios. Lembrando que a testosterona ela tem que ser colhida no período da manhã, 7 a 9 horas da manhã. E quando a gente pede a testosterona, quando tem queda de libido, quando tem cansaço excessivo, fadiga, perda de massa muscular ou não está conseguindo ganhar massa muscular. E também quando tem resposta ruim a um tratamento oral medicamentoso. A gente sabe que a testosterona ela influencia muito na libido. E um estudo mostrou essa relação, que a testosterona ela realmente influencia muito mais na libido do que na rigidez da ereção. Porém, a gente sabe que a testosterona ela precisa estar em níveis normais para a gente ter a libido, o estímulo sexual e ter uma boa qualidade de ereção. Solicitar o SHBG, testosterona livre, como eu havia comentado, principalmente em pacientes diabéticos, obesos, pacientes com idades mais avançadas. E quando a gente suspeita que a testosterona total ela está falsamente normal, porque o problema não é na testosterona total, ou seja, na testosterona que você produz, mas sim na testosterona que está biologicamente ativa e disponível para você. Um outro exame que todo mundo esquece, prolactina. Ela não é um exame de rotina, mas a gente solicita em alguns casos. Por exemplo, quando a gente tem queda importante da libido, quando tem disfunção erétil e alguns sintomas neurológicos associados, quando o paciente tem ginecomastia, a gente solicita e tem evidência, tem embasamento científico para isso, porque a gente sabe que a hiperprolactinemia, ou seja, a alta da prolactina, está diretamente associada à disfunção sexual masculina. Saindo dos exames laboratoriais e entrando em exames de imagem, para a gente avaliar a vascularização do pênis, o famoso ultrassom Doppler peniano, quando que ele vai ser realmente indicado. Você pode achar, eu tenho disfunção erétil, então eu preciso de um ultrassom Doppler peniano. Não necessariamente. Nem todo homem que tem disfunção erétil precisa de um ultrassom Doppler peniano. A gente indica o ultrassom Doppler peniano para pacientes, principalmente diabéticos, pacientes tabagistas, pacientes que têm doença arterial coronariana, pacientes que têm falha no tratamento dos inibidores da 5-fosfodiesterase, pacientes que tiveram ou têm trauma peniano e para pacientes pré-operatórios de implante de prótese peniana, tanto inflável quanto a maleável. Os guidelines, eles preconizam que não se deve pedir ultrassom Doppler peniano para pacientes jovens sem nenhum fator de risco, pacientes que têm ansiedade de desempenho isoladamente
e principalmente na primeira consulta. Você vai chegar na primeira consulta e, em alguns casos, muitos médicos já saem prescrevendo ultrassom duplo peniano para investigação. Não é a conduta mais adequada. A gente tem que avaliar todas as causas e, né, os fatores de risco para aquela disfunção erétil. E uma dica bônus agora. Você sabia que a disfunção erétil, ela pode preceder uma dorzinha no peito anos antes? Vou te explicar. A disfunção erétil, ela pode ser de causa vascular, ou seja, por entupimento dos vasos, né? Que não consegue chegar a um aporte sanguíneo adequado ali na região do pênis. E lembrando que a ereção, ela é um fenômeno vascular. E a gente tem vasos no nosso corpo como um todo. Então, muitas das vezes, a disfunção erétil, a gente também já tem que fazer o risco cardiovascular desse paciente. Vamos lembrar que o calibre, né, o tamanho das artérias do pênis é 2 milímetros. E das artérias coronárias são de 3, 4, 5 milímetros. Então, se a gente pensar nos entupimentos das artérias, as artérias de menor calibre, elas vão entupir muito mais rápido do que as artérias de maiores calibres. É só pensar num cano. Um cano com calibre menor, ele é muito mais fácil de entupir do que um cano de calibre maior. Então, muitas vezes, a disfunção erétil, ela aparece anos antes de uma doença cardíaca, por exemplo. Evidências científicas, estudos científicos, eles corroboram que a disfunção erétil, ela precede eventos vasculares, doenças coronarianas, em até 3 a 5 anos antes dessas doenças aparecerem. Alguns outros exames que a gente também solicita nesse contexto é glicemia de jejum, hemoglobina glicada, perfil lipídico, painel lipídico. A gente mede a circunferência abdominal do paciente, avaliação da pressão arterial. Então, esse acompanhamento da disfunção erétil, quando a causa é vascular, a gente também faz em conjunto com o cardiologista. É um tratamento multiprofissional. Então, a gente tem que colocar também a avaliação cardiológica junto. E o erro mais comum é tratar a disfunção erétil sem investigar a causa. Isso muitas vezes leva à troca repetida de medicações e, às vezes, as medicações com doses inadequadas, com tratamento inadequado, levando muitas vezes à frustração por parte do paciente, abandono por parte do paciente, superdosagem. Às vezes, os pacientes tomam medicações por conta própria e aí aumentam doses ou fazem combinações de medicações que não são adequadas. Uma mensagem é: o remédio, ele não falha. O diagnóstico incompleto é que falha. Se você tem algum grau de disfunção erétil e nunca passou por uma avaliação completa, procure um urologista, andrologista. Eu vou deixar aqui como sugestão um vídeo que eu falo sobre a falta da libido. Até a próxima!